A paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar a lição 2, Universo criado por Deus. Vamos lá? A busca pela compreensão sobre como foi o processo de que originou o universo atual proporcionou e proporciona vários debates, pesquisas e teorias que possam explicar tal fenômeno. É um tema que desperta grande curiosidade aos humanos, desde os tempos mais antigos, e gera grandes polêmicas envolvendo os conceitos religiosos, filosóficos e científicos. Lembra da aula passada que eu comentei que o ser humano é curioso? Porque isso é natural dele. Ele tem intelecto, ele tem raciocínio, e o ser humano ele quer descobrir as coisas, ele quer descobrir como que foi formado o universo, como foi formado o ser humano. Então o homem ele sempre está nessa busca de descobrir as coisas. E nesses debates, em relação à criação do universo, existem dois pontos, que sempre entram em embate. Vamos ver? É a criação do universo por Deus e o Big Bang. Então, cientistas e nós cristãos sempre entramos nesse debate. Vamos começar pelo Big Bang. O que os cientistas falam que foi o Big Bang? No início, as partículas estavam mais próximas e se comprimiram, formando um único ponto. Segundo os cientistas, houve uma explosão cósmica deste ponto, e entre 10 a 20 bilhões de anos atrás. E este termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando espaço e tempo. De forma resumida, as partículas espalhadas na explosão se misturaram e formaram o universo. Então assim, vou tentar explicar de uma forma bem simples. Eles acreditavam que existiam partículas espalhadas no universo, e aí essas partículas se juntaram e elas começaram a se apertar. E nessa que apertaram, houve o que? Uma grande explosão e essas partículas se espalharam. E no que foi espalhando, lógico que uma foi juntando com a outra e aí formou o universo. E assim, é de uma forma muito resumida que eu estou falando, mas é o que eles acreditam. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que sempre fica essa dúvida, essa pergunta. Ok, eles acreditam no Big Bang que foi essa grande explosão, mas quem criou essas partículas? Como foi que gerou essa explosão? Quem gerou essa explosão? Então fica essas dúvidas que não têm resposta. Agora vamos ver, criado por Deus, como que tudo começou? Como é que surgiu a vida, o planeta, o universo, Tudo isso está escrito na Bíblia em Gênesis, E o que significa Gênesis? Significa começo, E no livro de Gênesis encontramos a criação de tudo e o nome do Criador. Está lá em Gênesis 1:1. E no princípio criou Deus o céu e a terra. E no decorrer dos versículos de Gênesis, a gente vai vendo que tudo foi criado com um propósito, com uma determinada forma, ocupando o seu devido espaço e com uma função específica. Ou seja, as coisas não foram criadas ao acaso. Tudo que Deus criou tem um propósito, tem um lugar, tem uma função. E eu trouxe aqui para vocês dois exemplos. Vamos ver? Como que acontece o dia e a noite e as estações do ano? Como é que isso ocorre? Vamos ver? Tem um movimento chamado rotação e que a Terra executa num período de 24 horas em torno de um eixo imaginário que atravessa de polo a polo, quer dizer, do polo norte ao polo sul. E esse movimento provoca a sucessão de dias e noites. Ou seja, a Terra ela gira em torno dela própria durante o período de 24 horas. Então, por exemplo, se aqui é dia, aqui no Brasil é dia, lá no Japão é noite e vice-versa. Tem um outro movimento que é a translação, que a Terra executa em torno do Sol durante o período de 365 dias e 6 horas. Esse movimento provoca as estações do ano e a desigual distribuição de luz e o calor da Terra de acordo com a época do ano. Ou seja, a translação é a Terra girando em torno do Sol, conforme a gente está vendo na figura. E para a Terra percorrer tudo, dar a volta completa em torno do Sol, demora 365 dias, que é um ano. Então, e aí define o que as estações, o verão, o inverno, a primavera, o outono. Então, existem esses dois movimentos que eu peguei aí como exemplo. E pensando nesses dois exemplos, vocês acham que todos esses detalhes que eu estou explicando poderiam ser formados por uma explosão sem propósito?
O que vocês acham? O que vocês acreditam? Vocês acham que o Big Bang, nessa explosão dessas partículas, formou do universo e a Terra foi tendo esses movimentos e tudo que nela há por essa explosão? Olha, eu prefiro acreditar na Bíblia, né? Que nos garante que Deus criou todas as coisas. E nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E assim, olha, Deus, ele não quer que você creia somente que ele criou todas as coisas, né? É importante que ele quer também a gente entender que o Senhor Deus, ele quer nos ensinar, né? Que ele é capaz de fazer do nada, simplesmente tudo, porque ele é poderoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe, ele tem toda a sabedoria, né? Ele é a sabedoria. Então ele pode fazer essas coisas grandiosas e perfeitas. E não somente o universo, mas a nossa vida, né? Ele pode agir na nossa vida, na nossa família, nos nossos problemas, né? Nas nossas dúvidas. Então o Senhor, ele é poderoso para nos ajudar em todos esses aspectos. E é o mais importante, né? Pois ele não criou apenas todas as coisas e parou por ali, né? Ele é o Deus que cuida de cada detalhe da sua criação até hoje. Então o nosso Deus, ele fez todas as coisas e ele tem amor por nós. Então ele quer fazer o quê? Ele quer cuidar de nós, ele cuida até hoje. E não é só do ser humano, ele cuida da natureza, ele cuida do universo, ele cuida de tudo. Ele criou tudo e ele cuida de tudo. E por que Deus, né, ele criou todas as coisas? Lá em Romanos, no capítulo 11, no verso 36, diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente e amém. Então o Senhor Deus, ele criou tudo isso por ele, para ele. Então tudo é tudo para dar glória e louvor ao quem? Ao nosso Deus. Só que assim, não é que Deus ele está lá em cima e a gente está aqui embaixo e pronto. Não, o Senhor Deus, ele nos ama, né? Nos ama. Ele criou, mas ele tem um amor pelo que ele criou. Então ele sempre zela por nós. Em contrapartida, nós devemos o quê? Glorificá-lo, exaltá-lo, né? Porque ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E quem criou Deus? Essa aqui é uma outra polêmica, né? Sempre tem esse questionamento, muitas pessoas, até mesmo pessoas que estão na igreja, às vezes se perguntam, quem criou Deus? Né? Vamos ver aqui, ó, em Salmo 92 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, ninguém criou Deus, ele sempre existiu. E por sua vontade ele criou o universo e o ser humano. Foi vontade do Senhor. Ele sempre existiu, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele quis criar a terra, ele quis criar o ser humano, né? E como eu já disse, não é simplesmente criar e largar. O Senhor nos criou e está conosco a todo momento. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Se alguém te perguntar, né, do que você acredita sobre a criação do mundo, o que você deve responder? Pensa, você está lá na escola, o professor está lá ensinando ciência, falando sobre o Big Bang, ele pode perguntar, no que vocês acreditam? Na criação do universo feito por Deus ou do Big Bang? Ou às vezes você está no meio dos seus colegas e surge essa discussão, no meio da família, ou às vezes a gente vê algumas reportagens, vê alguns documentários. O que você deve responder se alguém te perguntar isso? Você deve responder a verdade. Aqui está perguntando no que você acredita. Então você tem que falar a verdade, naquilo que você acredita. No Big Bang, na criação por Deus. Se você falar que é o Big Bang, eu vou lhe dar um conselho, né, que você peça fé. Se você fala que, responde para a pessoa, eu acredito em Deus, mas lá dentro da tua mente, do teu coração, você ainda está com dúvida, olha, é bom você pedir ajuda a Deus, pedir fé. Você precisa de ter fé, acreditar. E assim, olha, eu não vou, como que eu vou dizer assim, não vou brigar com vocês, não vou achar isso um absurdo se vocês falarem assim, poxa, mas Renata, às vezes me bate uma dúvida. Sabe por quê? Porque essa dúvida já bateu na minha vida. Lembra que eu não nasci no lar evangélico, que eu vim do mundo? Eu aprendi na escola do Big Bang. Eu aprendi isso. Na minha casa, apesar da minha família não ser evangélica, eles eram cristãos e acreditavam na Bíblia. Então eu sempre ficava naquela dúvida. Foi o Big Bang? Foi criado por Deus? Só que quando eu aceitei a Jesus e eu fui para a igreja, não pense vocês que tudo já passei a crer. Nossa, eu creio em tudo. Não. Foi aos poucos. Às vezes eu ficava assim, será mesmo? Mas aí um momento você vai tendo que experiência com Deus.
você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo. E olha, o mais importante é a fé. Você precisa ter fé. Você precisa ter pelo menos um pouquinho de fé. A Bíblia fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, bem pequenininho, você transporta um monte de um lado para o outro. Então você precisa ter um pouquinho de fé. Você tem um pouquinho de fé, você põe ela em prática. O Senhor é poderoso para te ajudar, para realizar, para te dar essa experiência. Aí você adquire uma experiência. Aí você vai mais um pouquinho. Daqui a pouco você vai ver que você tem realmente fé e você não tem mais dúvida, né, sobre a verdade, sobre que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu até coloquei aqui, que a fé é a base do cristão. Não tem como assim eu colocar e te ensinar a fé, você praticar a fé. Você tem que sentir, você tem que querer isso. Você tem que pôr isso em prática. Se a gente está falando assim, olha, que Deus existe, Ele existe. Eu não tenho como falar para você, olha, Ele existe por causa disso, disso, disso. Eu estou explicando, mas tudo isso é por base do quê? Da fé. Não tem outra forma. Então peça a Deus, peça experiência com Ele, porque aí você vai ter cada vez mais fé, cada vez você vai entendendo mais, você vai conhecendo o Senhor, você vai se aprofundando, e aí essas dúvidas vão saindo. Hoje, se você me perguntar se eu acredito, eu acredito. Eu acredito que Deus existe, eu acredito que Ele criou todas as coisas, eu não acredito no Big Bang. Aí você fala assim, irmã Renata, e o que você faz hoje se você tiver uma prova, se você tiver numa aula de ciência? Olha, eu estou fazendo a prova, eu estou na escola, eu estou na faculdade, se eu tiver que responder, eu vou ter que responder a verdade ali deles lá que eles estão ensinando. Mas dentro do meu coração, dentro da minha mente, eu sei que foi o Senhor Deus. É lógico que se ele falar assim, olha, de acordo com o cientista, tal, é o Big Bang. Agora, se ele perguntar o que eu acredito na Bíblia. Eu acredito que a criação de tudo foi feito por Deus. Então a gente tem que ser sábio também do que vai estar respondendo, como que você vai entrar no embate, Eu sou uma pessoa que eu sempre evito esses debates. Eu escuto, presto bem atenção e peço para que Deus me dê sabedoria para eu responder as pessoas. Porque a vontade do Senhor não é que haja briga, que haja... Não é isso. A vontade do Senhor é que a verdade prevaleça. E a melhor forma é você pedir a Ele, Então, nós terminamos a nossa aula por aqui, a nossa aula é curta. Nas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre a criação. E aí, vamos para as nossas perguntas. Pergunta 1, o que significa Gênesis? E a 2, para você estar completando, No princípio, taranana, taranana, e o céu é a taranã. 3, quem criou? Deus. Essas são as 3 perguntinhas. Responda elas, me passa pelo WhatsApp que você vai estar concorrendo a um brinde no final do trimestre. Ok? Então terminamos por aqui. Que Deus abençoe, que você tenha uma boa semana. E pense um pouco sobre a fé. Pense um pouco naquilo que você realmente acredita. Se você realmente acredita que Deus criou tudo, você acredita que Jesus morreu por você? Se ainda há dúvida, ainda há tempo de você orar, de você pedir a Deus para acrescentar a sua fé. Peça para Ele, abre o teu coração. Lembre-se, não é porque você é adolescente, que você não tem responsabilidade, que você não precisa orar. Precisa sim, você já é responsável pelos seus dados, pelo menos da parte espiritual. Talvez para a lei você ainda precisa ter 21 anos, 18 anos, mas diante do Senhor você já tem a responsabilidade, de buscá-lo, de orar, de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. E eu sempre vou estar falando em todas as aulas, Jesus vem buscar a tua igreja. Adolescente, esteja pronto, se desperte para a vinda do Senhor. Busque Ele e peça mais fé. Amém? Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Tchau!